Não sei se estou iniciando uma nova série de sermões, não sei. Mas aqui está o tema: perguntas que um dia Jesus fez. Eu vou dizer-lhes porque eu não sei se estou começando uma nova série. Um monge chamado Ludwig Monte, ele contou quantas perguntas Jesus fez e estão registradas nos evangelhos. Ele diz que Jesus fez cerca de 217 perguntas. Eu não sei o que isso vai, ou essa informação vai acrescentar, agregar de valor à sua teologia, mas o Ludwig diz que são 217 perguntas. E algumas eu reconheço, são impactantes. Hoje eu vou tratar de uma delas, mas como disse, não tenho certeza se continuarei a trabalhar com tais perguntas, com regularidade, com sequência. A pergunta de hoje está em Mateus capítulo 20, o texto está aí de 29 a 34, mas a pergunta precisamente é a do versículo de número 32. Jesus assim pergunta: o que vocês querem que eu lhes faça? O som desta pergunta, proclamada do alto deste púlpito nesta noite, certamente encontraria muitas respostas entre nós. Mas me permita ler todo o texto, porque assim nós vamos ter a ideia do cenário, do momento em que Jesus faz tal pergunta. A partir do versículo de número 29, está escrito assim: quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Deixa eu lhe dizer uma coisa, porque isso me saltou aos olhos à medida que li o texto. A frase não é minha, mas eu acredito que ela retrata muito bem algo que me inspira no texto sagrado. Na dúvida, é melhor perder o medo do que a oportunidade. Eu vou lhes dizer por que digo tal afirmação. Eu não sei se você se recorda, mas dentro de Jericó, aconteceu a visita de Jesus à casa de Zaqueu. Quando ele está saindo de Jericó, o texto, na visão do texto de Mateus, ele se encontra com esses 2 cegos. Há 2 parábolas que me encantam, e elas são registradas pelo mesmo evangelho de Mateus. A primeira delas descreve alguém que tem um encontro com o reino de Deus, à semelhança de um comerciante que está buscando pérolas preciosas até que encontra. Lembram-se dessa história? Lembram-se dessa parábola? Logo depois há uma segunda parábola de alguém que está arando o campo e casualmente encontra um tesouro. Sabem, eu às vezes penso que o que aconteceu dentro de Jericó é quase que o retrato da primeira parábola que fiz referência. Ali estava Zaqueu, e diz o texto sagrado que ele correu em direção ao lugar onde Jesus ia passar. Ele procurou um lugar estratégico, subiu em uma árvore, para dali ver a figura de Jesus. Mas os cegos que estão na saída da cidade, observem como está escrito no versículo de número 30. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha naquela direção. Sabem, diferente de Zaqueu, eles estavam ali, sentados, na porta da cidade. Jesus saía da cidade e acabou encontrando esses 2 que estavam, deixa eu lhe dizer, no lugar certo, na hora certa, e encontraram a pessoa certa. É por isso que eu quero insistir. Às vezes nós deixamos passar algumas oportunidades. Jesus nunca mais passou pela cidade de Jericó. Aquele foi o último momento que Jesus visitou aquela cidade. Se alguma coisa tivesse de acontecer, teria que acontecer naquele dia, naquela hora.
Eu sei que algumas coisas acontecem na minha vida e na sua vida como resultado de busca, de perseverança, de trabalho, de empenho. Mas algumas bênçãos também acontecem de uma forma tão casual. Lá estou eu arando o campo e de repente eu encontro o tesouro mais precioso. E aí diz o texto sagrado que tanto o comerciante da pérola preciosa quanto aquele que encontrou o tesouro, os dois vendem tudo o que possuem para adquirir o tesouro e adquirir a pérola. Eu não sei como está sendo o seu movimento de espiritualidade. Eu não sei se você veio a este lugar conscientemente. E este movimento faz parte de uma busca consciente, um desejo firme do seu coração, de ter uma aproximação maior com Deus, de construir uma intimidade com Deus. Mas eu sei que alguns podem estar aqui e casualmente vieram. Aliás, a família da Cláudia conhece uma criatura que dizia ele que havia aceitado ao Cristo por conta de um cochilo. Eu nunca entendi essa história até que ele contou. Ele começou a frequentar a igreja por causa da moça que ele estava encantado. Mas ele sempre ficava à porta. Ele nunca entrava e acompanhava o culto lá em pé, na porta da igreja. E no momento em que o pastor estava fazendo o apelo e disse: venha aqui, se aproxime, dê um passo, ele cochilou, meus irmãos. E o que aconteceu é que ele deu 2 passos na direção do pastor. O pastor não perdeu a oportunidade e mandou que trouxessem aquela criatura. E a partir desse dia ele nunca mais saiu da igreja. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas é a história de um cochilo que salvou uma vida, não é, irmãos? Um cochilo que salvou uma vida. Lá estavam aqueles 2 cegos. E naquele momento Jesus ia saindo da cidade. E o texto sagrado diz que eles escutam a pergunta que talvez seja o desejo maior de muitos dos que estão aqui. Jesus olha para aqueles 2 cegos e pergunta: o que vocês querem que eu lhes faça? O que vocês querem? Posso dizer-lhes uma coisa? As perguntas mais simples, em alguns momentos, são as mais difíceis de responder. Sabem por quê? Porque elas não são complicadas de entender. Algumas vezes eu justifico a minha resposta em função de não ter entendido a pergunta que foi feita. Perguntas como essa de Jesus não possuem múltiplas escolhas. Elas precisam ser sintéticas, decisivas. E é por isso que eu volto a dizer, o nosso maior problema não são com as perguntas complicadas. Não é com aquilo que a gente não entende da palavra. Às vezes eu encontro pessoas que estão perturbadas porque não entenderam alguma palavra, alguma história que está no texto sagrado. Mas, sinceramente, não são essas as mais difíceis. As mais difíceis são aquelas que a gente entende muito bem, que a gente compreende com clareza. E quando Jesus se aproxima daqueles 2 cegos e faz esta pergunta: o que é que vocês querem que eu lhes faça? Às vezes eu penso que a minha dificuldade de responder uma pergunta assim tem a ver com medo. Eu tenho medo de entrar em contato com as minhas necessidades, com os meus desejos mais profundos, admitir que eu preciso, admitir que a situação ainda não está resolvida, que as coisas ainda não estão cicatrizadas, que a ferida ainda está aberta, que eu ainda estou chorando, que eu ainda estou sofrendo, que eu ainda estou de luto, que eu ainda não me conformei, que eu ainda estou revoltado, que eu ainda estou murmurando. É tão difícil, tão difícil. Por isso, quando Jesus olha para mim, olha para você, ele pergunta, ou me pergunta: o que é que você quer que eu faça? Às vezes isso é tão complicado, sabe, irmãos? Porque de fato tem certas coisas que nós escolhemos deixar com uma pedra, sabe, uma pedra sobre aquele problema, sobre aquela situação. Eu não quero mais pensar nisso. No entanto, eu venho para um culto como esse e o pastor me diz que Jesus perguntou a 2 cegos o que é que eles gostariam, o que é que eles queriam que o próprio Cristo fizesse. Eu tenho visto algumas pessoas que chegam diante de uma situação como essa e dizem: não, essa pergunta é tão fácil de responder, o que é que 2 cegos gostariam de receber? Mas deixa eu lhe dizer, eu também tenho muito medo, quando escuto uma pergunta como essa, de reviver a frustração. Por favor, não desperte novamente o desejo na minha alma.
Por favor, eu já fui a todos os médicos. Por favor, eu já fiz todo o processo possível e impossível. Eu estou tentando silenciar isso no meu coração, mas agora eu não quero viver frustrações. Me deixa assim. Não fale mais sobre isso. Não me pergunte o que eu quero ou o que eu mais quero. Aliás, eu queria até trazer um testemunho de uma mulher que a gente conhece como a mulher sanamita. E diz o texto sagrado que, em certo momento, Eliseu estava na casa dela e olhou para aquela mulher e disse: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela volta-se para o profeta e diz assim: não, meu senhor, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Não me pergunte o que eu quero. Não fale sobre isso. Eu não quero voltar a esperar e frustrar-me novamente. Diz o texto sagrado que aquela mulher foi abençoada com um filho. Passado alguns anos, o menino veio a óbito. Lembram-se dessa história? Ele faleceu. Ela vai em direção ao profeta e lança em rosto do profeta as seguintes palavras: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Eu não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eu agora estou chorando porque o menino veio a óbito, o menino morreu, o que eu vou fazer? É por isso que eu vim hoje lhe dizer, é complicado a gente abrir o coração diante de Deus e dizer: Senhor, é isso que eu preciso, de todas as coisas neste mundo, é isso que eu necessito, é exatamente isso que eu busco, esta é a minha maior necessidade, porque a gente não quer se ferir novamente, a gente não quer sofrer a esperança frustrada. Mas eu vou dizer mais, sabem, eu escuto a pergunta de Jesus e eu preciso confessar, eu também tenho medo de tornar pública a minha necessidade. Imaginem uma multidão, e de repente alguém lhe pergunta, no meio de uma multidão, qual é a sua maior necessidade? Aí talvez você olhasse para Jesus: Jesus, eu posso lhe responder, mas vamos aqui num canto, por favor. Não deixa que essa gente saiba. Eu não sei se você já percebeu, mas tem gente que diz que não gosta de abraço, mas sente uma falta de abraço que é uma coisa absurda. Mas diz que não sente para confortar um coração que não foi muito abraçado quando criança, quando menina, quando menino, quando adolescente. Sabem que existe isso? E às vezes essas feridas, elas vão permanecendo no coração da gente. Eu hoje vim lhe fazer a mesma pergunta que o Cristo fez há tanto tempo àqueles homens. O que é que você quer que o Cristo faça? O interessante, sabe, irmãos, é que o movimento, o que aconteceu naquele dia, para mim foi surpreendente. Talvez de todos os versos que li, o mais precioso para mim é o versículo 32. No versículo 32 diz assim: ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou. Quando ele ouviu o clamor dos 2 cegos, a Bíblia diz que Jesus parou e perguntou. Às vezes eu imagino que aqueles homens, eles tiveram coragem para falar o que necessitavam. Eles conseguiram abrir o coração, sabem por quê? Porque o texto está me dizendo o quê, irmãos? Que Jesus parou e perguntou. Eu não sei quantos passaram pela porta da cidade de Jericó, saindo ou entrando de Jericó, viram aqueles homens e não pararam nem perguntaram. Aliás, tem um fenômeno muito curioso em comunidades como igrejas, quando elas pensam em fazer alguma ação de natureza social, algum impacto dessa natureza. Às vezes nós construímos, caminhos, nós planejamos ações, nós realizamos algumas coisas que não fazem parte da necessidade de quem vai ser alcançado. Eu consegui ser claro? Eu ofereço resposta a coisas que não foram sequer indagadas. Eu apresento respostas a necessidades que não existem. Eu quero lhe fazer o bem, mas eu não sei nem por onde começar. E aí eu preciso entender, assim como Jesus fez, eu preciso parar e fazer o quê, irmãos? Perguntar. O que é que eu posso fazer por você? Qual é a sua necessidade? A igreja precisa abrir espaço, irmãos, para dialogar com essas situações.
Dentro de sua casa, dentro da minha casa, a gente precisa fazer esses mesmos movimentos. Porque uma coisa é certa, irmãos: quando você para e me escuta, você me faz sentir que eu sou importante. E aqueles dois homens, sentados ali na porta da cidade, quando o Rabi, cercado por uma multidão, muita gente, para ouvir dois cegos, irmãos. Eu acho que naquele momento eles se sentiram gente, eles se sentiram visíveis, eles deixaram de ser invisíveis, passaram a ser percebidos, e aquilo deve ter feito uma diferença enorme no coração, tanto que eles conseguem responder. Não há absolutamente nada entre o versículo 32 e o versículo 33. O versículo 33, aí o texto vai dizer assim: eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Não há absolutamente no relato nenhum movimento, nada acontece entre o 32 e o 33. No 32 Jesus pergunta, no 33 eles já respondem. Eles imediatamente respondem. E aqui eu queria colocar diante de você somente uma pergunta. Por que você não orou? Por que você não clamou? Por que você não suplicou? Se eu perguntasse àqueles homens, talvez uma pergunta de uma forma diferente: por que vocês conseguiram responder? E eles iriam me dizer: apesar de saber que Jesus estava cercado por uma multidão, quem sabe gente até mais necessitada, gente mais importante, eu decidi orar. E talvez seja isso que você precisa fazer. Eu não sei que desculpa você tenha usado, sabe? Mas naquele momento, quem sabe aqueles homens poderiam dizer: olha, este não era um bom momento para fazer nenhuma petição, invocar o nome do Cristo. E o curioso, sabe, irmãos, é que quando eles clamavam, eu não sei se você se recorda, eles diziam assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E depois o texto sagrado diz que na resposta eles dizem: Senhor, que nós possamos enxergar. O que eles estão dizendo é tão revolucionário. Primeiro porque eles chamam Jesus de Quírios, de Senhor. E esse título era dado ao imperador. Servos também falavam ou tratavam os seus senhores pelo título de Quírios. Discípulos falavam dos seus mestres e também usavam o título de Quírios. Mas aqueles cegos são ousados. Eles falam de Jesus como Senhor e depois ainda diz Jesus, filho de Davi. Gente, filho de Davi é um título messiânico. Na verdade, o que eles estão gritando é dizendo: olha, Senhor, tu que és o Messias, tem misericórdia de nós. Senhor, o Senhor que é o enviado de Deus, o prometido dos profetas, tem misericórdia de nós. É isso que eles estão gritando. E aqueles cegos estavam enxergando muito mais do que aquela multidão. Eles conseguiram ver o que aquela multidão não percebia. Mas eu continuo olhando para aqueles dois cegos e às vezes lhe pergunto: mas por que foi que você não orou? Ah, pastor, é porque ele já estava de saída. Sabe aquela sensação? O Cristo já está saindo de Jericó, ele não vai parar agora. Ele não vai parar, não dá tempo. E às vezes por essa coisa do não dar tempo, você quer justificar a sua impulsividade. Não deu tempo, eu precisava resolver logo. Sabe, não deu tempo, eu precisava assinar logo. Não deu tempo de controlar os meus impulsos, as palavras já estavam aqui na minha boca, não consegui engolir de novo. E eu acabei falando, e eu acabei fazendo. A história fala que aqueles dois cegos, mesmo percebendo que Jesus já estava saindo da cidade, eles insistiram. Eles continuaram, porque há alguns momentos na sua vida e na minha vida que só existem duas possíveis decisões. E aí eu lembrei-me, sabe, esses dias, eu vou dizer aos irmãos, eu assistia o show do milhão. Às vezes a minha cabeça estava tão cheia de tanta coisa, e quanto mais preocupado eu estou, mais eu gosto de assistir coisas que não exijam muito raciocínio da minha parte.
Mas eu me lembro, por exemplo, de gente que foi inquirida: olha, quantos anos tem um século? Pulo, não consigo responder. Lembra-se de coisas assim? Ah, meus irmãos, eu me lembro de algumas respostas tão claras, e quem assistia ficava respondendo. A mamãe era formidável, porque mamãe falava e falava alto. Eu às vezes penso que ela acreditava que a pessoa podia escutar. E ela repetia a resposta. Mas tinha um momento que aquele apresentador sempre perguntava: você vai parar ou vai continuar? E a gente escolhia, né? Continua, vai conseguir. E aí a criatura parava, e você ficava numa desilusão tão grande. Deixa eu só lhe dizer uma coisa: há momentos em que você vai ter aquela figura do apresentador lá do seu lado. Aliás, teve uma vez que tinha uma pergunta: quem era o pai de Chiquinha? E a criatura não sabia que era o seu Madruga. Eu digo: meu Deus, não é possível uma coisa dessa? Não, mas deixa eu voltar para cá. Eu lembrando disso, deixa eu só lhe dizer: em toda e qualquer situação, sempre haverá a possibilidade de você parar de clamar, ou a possibilidade de você perseverar e continuar clamando ao seu Senhor. Se você parar para ouvir os gritos da multidão, provavelmente você vai interromper alguns processos na sua vida, e os milagres não vão acontecer. Porque multidão, provavelmente incomodada com o impacto daquelas palavras, dizendo àqueles 2 cegos: não digam claramente que Jesus é o Messias. Isso pode chamar a atenção das autoridades romanas, até dos próprios judeus. Nós vamos ser presos, parem com isso, não gritem. E a palavra de Deus diz a expressão: calem-se. É o que está escrito. Mas aqueles 2 decidiram continuar. Posso fazer-lhes uma pergunta? Muito bem, você abriu o resultado do exame, e agora, o que é que você vai fazer? Vai parar? Ou vai prosseguir com fé? Sabe? Muito bem, você ouviu que ele não quer, ela não quer. O que é que você vai fazer? Vai continuar intercedendo? Ou vai desistir de tudo? Seu filho saiu, não fala com você, não lhe atende, bloqueou, fez isso, fez aquilo. O que é que você vai fazer? Você vai desistir? Ou vai perseverar? A resposta, o milagre, só acontece, irmãos, quando o meu coração e o seu coração permanece crendo e clamando. Porque só existe um neste mundo que sabe fazer milagres, e esse é Deus. E se você me pergunta por que eu estou orando, é porque não tem outro que possa fazer. Ele é especialista em milagres: dar a vista aos cegos, fazer com que o mudo possa falar, o paralítico vai andar, vai saltar de alegria. Não desista. E uma coisa que eu quero que você entenda de uma vez por todas: algumas vezes o grito do cálice vem de fora, outras vezes vem dentro de nós mesmos. E então a gente silencia. E eu volto a lhe perguntar: mas por que foi que você não orou? Você não imagina quantas coisas nós já deixamos de receber, quantos milagres deixaram de acontecer. Você não imagina quantos problemas na minha vida e na sua vida surgiram porque eu não orei, porque eu não busquei a face do meu Senhor. Mas há uma outra observação que preciso fazer. Saber o que se quer é mais importante do que você imagina. Eu fico impressionado porque Jesus perguntou a 2, não perguntou a um só nesse texto. E se quiserem depois ver a questão da harmonização é uma palavra hoje perigosa, né? Mas a harmonia dos evangelhos, se a história de Bartimeu, se são 2 cegos, se um cego, podem pesquisar sobre isso. Mas sabe o que é que me chama a atenção? É que eram 2, e eles conseguiram celebrar a unidade numa súplica. Às vezes eu fico pensando, sabe, irmãos, que alguns milagres não acontecem num casamento
Porque diante da resposta da pergunta de Jesus, vai oferecer uma resposta, e o outro vai responder uma coisa completamente diferente. Sabe aquela coisa, deixa o marido de um lado, a esposa do outro, e o anjo vem e pergunta: e agora, o que é que vocês precisam? Qual é a cor mais bela para vocês? Um vai gritar, vou usar as cores dos times desta cidade, viu? Um vai gritar vermelho, outro vai gritar azul. Não vão se entender, não tem convergência. Mas aqueles dois homens conseguiram responder a uma só voz. Eu não sei se eles perguntaram, será que eles conversaram sobre isso antes, irmãos? Olha, Jesus vai passar por aqui. Se ele por acaso perguntar o que a gente quer, a gente já sabe, não é? Ah, sim, dinheiro. Não, dinheiro o quê, rapaz? Dinheiro o quê? Não é dinheiro. Então a gente vai pedir o quê? Vamos pedir um cargo público? Não, pelo amor de Deus, não é isso. Até que chegaram ao entendimento e disseram: nós vamos pedir que o Cristo realize a nossa cura. Eu acho tão forte isso, sabe, irmãos? Porque às vezes a minha resposta é do tamanho da minha fé. A minha resposta a esta pergunta de Jesus é exatamente do tamanho da minha fé. Estão entendendo o que eu quero dizer? O que é que Jesus perguntou? O que é que você quer que eu faça? Se eu peço a Jesus que Ele me devolva a visão, o que é que eu estou dizendo? Eu creio que Tu podes me fazer enxergar. E o que tem, sabe, irmãos, eu vou usar uma expressão forte, mas o que tem de gente medíocre, que diante de uma situação como essa, tem uma fé tão pequena, que vai deixar escapar a possibilidade de ser alvo do poder soberano de Deus na sua vida. Por isso, quando você for responder, lembre-se, na sua resposta estará exatamente o tamanho da sua fé. Se você não crê que Deus pode lhe devolver a visão, você jamais pedirá para enxergar. Se você não é capaz de crer que Deus pode lhe fazer caminhar, mesmo que você tenha nascido coxo, paralítico, você jamais vai conseguir andar. Se você não consegue enxergar que Deus pode fazer aquilo que você não pode, os impossíveis nunca acontecerão na sua vida. É por isso, meus irmãos, que aqueles homens sabiam exatamente o que queriam. E aí eu olho para mim, olho para você, e eu preciso fazer aquela pergunta: o que é que você quer que o Senhor realmente faça na sua vida? O texto sagrado vai dizer que quando o milagre aconteceu, e a Bíblia usa a expressão, imediatamente eles começaram a enxergar. Aí o texto sagrado diz que eles seguiram o Senhor. Esse relato, ele tem uma peculiaridade. Você pode observar que quando Jesus realiza milagres, essa expressão, seguiram o Senhor, tornaram-se seguidores do Senhor, não aparece. Mas nesse dia, lá estava registrado que a partir daquele momento, eu não me sento mais na porta da cidade para esperar esmolas de seu ninguém. Eu não vou ser mais dependente. Eu tenho Cristo ao meu lado, e a única coisa que eu quero é viver ao lado do meu Senhor. E eles largaram tudo, irmãos. Largaram nada. Largaram tudo. E seguiram o Senhor. A partir do momento em que o Senhor agiu na sua vida. Deixa eu só lhe dizer. Você um dia pediu um milagre a Deus. Deus lhe deu o milagre. E entre as coisas que você prometeu lá atrás, você disse que a partir daquele momento, a sua vida seria completamente outra, que você iria seguir o Senhor, que você ia se consagrar ao Senhor, que você seria um homem diferente, uma mulher diferente, mas isso não aconteceu. Há um processo, sabe, irmãos, depois da graça alcançada, depois do milagre realizado, que alcança o coração de alguns com uma espécie de amnésia espiritual, que se esquecem que um dia estiveram aos pés do Cristo, clamando e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E quando foram abençoados, se esqueceram que tudo veio das mãos do Senhor. Eu peço a Deus que não sejamos assim. Mas eu preciso novamente insistir com a pergunta: o que é que você quer que Deus faça com a sua vida? O que é que você quer que mude? Qual é a maior expectativa do seu coração?
Se algo que eu percebo é que estar aos pés de Jesus, estar ao lado dele, abre portas, sabe, irmãos? Possibilidades, alternativas, estratégias. Porque Cristo faz toda a diferença. Eu fico imaginando quantas vezes eles estiveram sentados na porta daquela cidade e nada aconteceu. Sabe quando foi que alguma coisa aconteceu e algo poderoso aconteceu? Foi quando Cristo ali estava. Você não foi criado para ficar na porta da cidade mendigando. Deus tem coisas preciosas para a sua vida e você precisa crer nisto. Por isso, se você está nos visitando hoje, eu quero lhe desafiar a responder tal pergunta: o que é que você quer realmente que Deus faça na sua vida? O que é que dentro de você precisa mudar? Que direções você precisa tomar? Posso lhe sugerir? Responda isso ao Senhor. No lugar onde você está, você vai fechar os seus olhos e vai conversar com Deus. Hoje é o dia que o Senhor quer fazer algo novo no seu coração. Se você nos visita e em sua alma há um profundo desejo de estabelecer com o Senhor uma aliança de compromisso, de comunhão, de intimidade. É como se você estivesse dizendo a Deus: Senhor, a partir de hoje a minha vida será diferente. Eu quero viver unicamente para o Teu louvor, para a Tua glória. Eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. No lugar onde você está, se não sabe o que dizer ao Senhor, por favor, diga: Senhor Jesus, recebe a minha vida nas Tuas mãos. Diga isso a Ele em nome do Senhor. Eu vou repetir: Senhor Jesus, recebe a minha vida nas Tuas mãos. Ele está ouvindo cada palavra do seu coração, sabe? Ele não é um Deus que não escuta. Pelo que você percebeu, Ele é um Deus que para e nos ouve. Se o seu desejo for dizer isso ao Senhor, não faça porque eu estou sugerindo. Apenas diga: nas Tuas mãos, Senhor, eu entrego a minha vida.